A conta perdas estimadas por redução ao valor realizável líquido, componente do subgrupo estoques, tem natureza credora, apesar de figurar no ativo. A conta perdas estimadas por redução ao valor realizável líquido, componente do subgrupo estoques, tem natureza credora, apesar de figurar no ativo. E aí? De boa também é uma questão básica, gabarito correto, né? Pessoal, uma dica que eu coloco aí nos nossos cursos é o seguinte: sempre que aparecer assim, ó, perdas estimadas, né? Então, dois exemplos aqui. Exemplo 1, esse que está aí, né? Perdas estimadas por redução ao valor realizável líquido. Exemplo 2, perdas estimadas por créditos de liquidação duvidosa. Então, sempre que aparecer esse perdas estimadas, isso vai ser o que? Uma conta redutora. Conta redutora de ativo. Então, é o que ele fala aqui, ó. Tem natureza credora, então se é uma conta redutora de ativo, vai ter o que? Natureza credora. Perfeito? Apesar de figurar no ativo. Sim, ela figura no ativo. Então, vai aparecer lá, ó, estoques, tanto, aí embaixo, menos, perdas, lá. Fechou? Gabarito, portanto, correto. Agora, uma questão CESP de múltipla escolha. O valor do custo de aquisição de estoques compreende o preço de compra, acrescidos dos tributos, questão clássica lá daquele itemzinho, né? Se eu não me engano, o item 11 do CPC 16, que fala o que entra, o que não entra. Então, outra exigência clássica aí, né, de CPC 16. Então, o que entra no custo de aquisição de estoques? O preço de compra acrescido dos tributos, exceto os recuperáveis. Então, acresce os não recuperáveis. Por que os não recuperáveis? Por que exceto os recuperáveis? Porque esses carinhas aqui, eles vão dar aquela continha a recuperar. Então, eles vão figurar lá no ativo como imposto a recuperar. Não entra no estoque. E os custos de transporte, tudo que for diretamente atribuível à aquisição, deduzidos os descontos comerciais e incondicionais. Perfeito, cara, o gabarito aqui já está na opção A, né? Acrescidos tributos, deduzidos os custos de trabalho, não é deduzidos aqui, né? Somados, deduzidos todos os impostos, não. Sem dedução dos acréscimos, deduzidos todos os tributos, não. Então, gabarito aqui é a opção A. Clássica, né? TCE Pará, 2016. Você refere às principais demonstrações, julgue o item que você segue. Na avaliação dos estoques que a entidade mantém para venda, utiliza-se a regra do valor de custo ou do valor de mercado, devendo-se optar pelo menor valor. E aí, pessoal, também clássico. Vejam, tá vendo que a maioria são itens clássicos da exigência. E uma outra questão, o cara vai dar uma aloprada lá, né? Então, na avaliação de estoques que a entidade mantém para venda, utilize a regra do valor de custo ou do valor de mercado, devendo-se optar pelo menor valor. Valor de custo ou valor realizável líquido, dos dois ou menor. Tá bom? Então, valor de custo ou valor realizável líquido. Valor realizável líquido, dos dois ou menor, portanto, gabarito errado. Perfeito? Então, cobrou lá aquela item clássico aí também no CPC 16. Polícia Científica de Pernambuco. Os itens que podem ser reconhecidos como custo dos estoques incluem, aí, ó, exigência clássica de novo. Itens que podem ser reconhecidos como custo dos estoques. Vamos lá. Lote de matérias-primas danificado por queda durante seu deslocamento até a área produtiva. E aí, pessoal? Legal a questão, né? Lote de matérias-primas danificado por queda durante o deslocamento. Pessoal, isso aqui ele não deixou 100% claro, né? Mas aqui bem de boa, tá dentro de uma razoabilidade de você entender que essa queda não é algo normal, né? Essa queda é algo anormal,
não é mesmo? Ó, lote de matérias-primas danificado durante seu deslocamento. Qual é a situação normal? Situação normal. O deslocamento ocorrer na paz aí, né? Sem queda. Agora, aconteceu uma queda, isso é considerado algo anormal, não é mesmo? Se é anormal, é o que? É despesa. Então, nesse caso aqui, é uma despesa, tá bom? B. Salários e encargos do almoxarife responsável pelo estoque de produtos em processamento. E aí, pessoal? Cara, muito boa essa questão. Almoxarife é o cara que está relacionado, né, com armazenamento. Armazenamento. E aí o CPC 16 ele fala que os gastos com armazenamento necessários ao processo produtivo, e olha aqui, ó, estoque de processos em processamento. Então, armazenamento necessário ao processo produtivo entre uma fase de produção ou outra deve ser incluso no custo dos estoques. Tá bom? Então, o salário aí do almoxarife responsável por esse estoque de produtos de processamento se enquadra dentro desse sentido aí, né, previsto lá do CPC 16. Muito boa essa questão. Então, esse item B está correto, custo do estoque. Custos de telefonia e salários, departamento de compra. Departamento de compra é o que? Administrativo. Então é despesa administrativa. Frete seguros relativos a produtos acabados. Frete seguros relativos ao produto acabado. Frete, né, sobre vendas. Não é mesmo? Frete sobre venda. Isso é o que? Despesa. Encargos financeiros cobrados em aquisição de matérias-primas a prazo. Isso também é despesa, nesse caso, encargos financeiros, despesa financeira. Então, não entra, gabarito, opção B. Muito boa essa questão, cobrando, né, um item, mas de uma maneira mais inteligente. Aqui o examinador forçou a carcaça ali, né, não trouxe simplesmente, pegou aquela tabelinha e jogou ali como é o normal. O cara fez uma questão que a gente precisava aqui raciocinar, especialmente ali na opção B, né? Salário do almoxarife, cara, salários. Não, cara, salário de cara que tá lá no meio da produção, isso aí entra lá, né? Ainda mais aqui o almoxarife, gastos com armazenamento entre o processo produtivo e o outro, entra no custo, né? De uma empresa aí industrial neste caso. Legal, né? Muito boa essa questão. Com relação aos critérios de avaliação de ativos de companhias abertas, julgue o item a seguir. Valores anormais de desperdício de matéria-prima não são considerados custos de estoques. Valores anormais não são considerados custos de estoques e devem ser reconhecidos como despesas do período em que ocorreu o desperdício. E aí, pessoal? Anormal, despesa. Normal, custo. Basicamente é isso, ó. Normal, custo. Né, do estoque, entra no custo de aquisição lá do estoque. Anormal, despesa. Quantas questões já viu isso aqui, né? Cai muito essa parada aqui. Gabarito correto, portanto. O valor do custo de estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de transformação, bem como outros custos corridos para trazer o estoque à sua condição e localização atuais. E aí? É o item mais cobrado, né? O que eu falei lá na parte teórica? Olha, isso aqui é o que mais cai em prova. Tá aqui, ó, mais uma questão sobre isso. É isso mesmo. Simbora! Se uma empresa adquirir estoques a prazo em condições normais de crédito, o custo financeiro implícito será registrado como despesa financeira e não como custo de aquisição. Aqui é sinistro, né? Essa questão aqui, a maioria das pessoas erram, tá? Fica na paz. Então, esse aqui, pessoal, eu tinha que ter trazido aqui o item 18, né? Pra gente fazer uma leitura. Mas o PDF no comentário eu coloco lá.
mas a gente vai fazer uma leitura aqui para vocês. O item 18 ele fala o seguinte: a entidade geralmente compra estoques com condições para pagamento a prazo. Então ela fala o seguinte, geralmente, o CPC 16, geralmente a entidade compra estoques com condição para pagamento a prazo. Aí ele fala que a negociação pode efetivamente conter um elemento de financiamento, como por exemplo, uma diferença entre o preço de aquisição em condição normal de pagamento e o valor pago. Essa diferença deve ser reconhecida como despesas de juros durante o financiamento. Só que o erro do item, pessoal, é que o custo financeiro implícito ele não é reconhecido como despesa no momento da aquisição, mas como uma conta redutora de passivo, que é aquela continha juros passivos, ou despesas a transcorrer, encargos financeiros a transcorrer. Juros passivos a transcorrer. Beleza? Show de bola. Então, um exemplo que eu coloco, inclusive, lá no comentário dessa questão, aquisição de estoques, a prazo. Vamos colocar aqui estoques a prazo por 200 mil. Perfeito. E aí 5 parcelas de 5 parcelas, E se fosse à vista, seria 180 mil. Então, aquisição de estoque a prazo por 200 mil, 5 parcelas de 40, 5 vezes 4, 200. Se fosse à vista, seria 180 conto. Beleza? Então, pessoal, o que acontece? Nós vamos fazer aquele lançamento lá na debitor estoques. Debitor juros passivos, a transcorrer. Vamos simplificar aqui. E creditou fornecedores. Então, ficou estoques 180. Juros 20. Fornecedores 200. Beleza? Então, é sempre aquela mesma ideia do valor futuro, valor presente, a diferença em encargos a transcorrer. Mesma ideia, cara, ajuste a valor presente, essa é a mesma ideia aqui. Todas as operações, a prazo, quando tem um custo financeiro implícito, a gente vai tratar nessa continha aqui e depois vai apropriando como despesa financeira por competência, tá bom? Legal? Então, se a empresa adquirir estoque a prazo e condições normais de crédito, custo financeiro será registrado como despesa financeira e não como custo de aquisição. Pessoal, mais uma vez aqui, eu tô vendo por que a galera erra, Enfim, então vamos lá. Gabarito errado. Agora eu vou defender as senhoras, senhores. Esse foi o entendimento do examinador, perfeito? Então, que não tem reconhecimento de despesa no momento da aquisição, mas ele também não deixa muito claro isso, que é no momento da aquisição, tá? Beleza? Porque ele fala o seguinte no item 18, deve ser reconhecida, vou botar só o trechinho, escrever aqui para a gente facilitar a tua visualização, reconhecida como despesa de juros durante o período do financiamento. Olha isso aqui, durante o período, ou seja, apropria a despesa por competência. Perfeito? Então aqui, aquisição de estoques a prazo 200 mil, 5 parcelas. Se fosse à vista, seria 180. Então a diferença entre o valor a prazo e o valor à vista é encargos a transcorrer, juros passivos a transcorrer, despesas a transcorrer. Isso aqui é uma conta redutora. Então o ativo vai ficar 180 e lá no passivo vai ficar 200 menos 20.
Então, ficou 180, bonitinho. Só que você está dizendo lá para o teu usuário da informação contábil, olha, é o seguinte, cara, eu adquiri por 200, só que esses 20 são encargos que eu vou pagar, então isso aí vai impactar no futuro aí o meu resultado. Beleza? E aí, cada parcelinha que vai indo, você vai baixando. Então, você vai debitando. Deixa eu colocar onde aqui? Aqui. Você vai colocando a despesa financeira no resultado e você vai baixando os juros passivos a transcorrendo. Cara, esse raciocínio aqui, ele é aplicável em tudo quase na contabilidade. Então, à medida que você vai evoluindo, vai avançando no raciocínio contábil, que eu falo lá na primeira, né, aula, raciocínio contábil. Eu falo isso, né, nos vídeos introdutórios na aula 0 lá. Raciocínio contábil. E é isso, cara, você está vendo aqui, ó, CPC 16 estoques, entra esse negócio de valor futuro, valor presente, a diferença em encargos a transcorrer. Aí você estuda lá no CPC 12, ajuste a valor presente, mesma ideia. Na verdade, isso aqui não deixa de ser um ajuste a valor presente. Então, sempre que a gente tiver, aí você vai lá nos pronunciamentos mais complicados, CPC 47, receitas, vai ter a mesma ideia. Só que ele fala um nome moderno, mais chique, ele fala custo de financiamento significativo. Sempre que houver um custo de financiamento significativo, é o que, velho? Esses encargos aí não existe, cara, não existe esse negócio de 10 vezes sem juros. Cara, tá embutido lá. Faz o teste na loja, né? Vai aí, você vai comprar uma TV, um celular, e aí aparece lá no encarte, 10 vezes, o celular custa R$1.000, 10 vezes de 100. Vai lá no vendedor e fala o seguinte, meu querido, tem 950 aqui, ó. De preferência mostra as notinhas, né? Põe assim, ó, põe na mesa pro cara assim, ó. Tchê, 950 aí e me dá essa bicheira pra cá. Duvido que o cara não vai vender. Então, por quê? Porque tem juro embutido ali, cara. Não existe esse negócio. E aí, já que a gente tá falando sobre isso, e que fala a Lei 6404, ela fala o seguinte, ó, sempre que houver, né, quando o prazo for longo, ou seja, não circulante, você precisa fazer esse ajuste, essa diferença, tá? Porque a lei, o espírito da lei já pensa assim, cara, mais de 12 meses é juro na certa que tem nesse negócio. E aí a essência da operação, o operacional ali, ele precisa ser segregado do que é financeiro. Para quê? Para atingir o objetivo final lá da contabilidade, fornecer a informação mais próxima possível da realidade. O que é operacional nesse negócio e o que é financeiro nessa aquisição de estoque? Cara, se fosse à vista, seria quanto? 180. Tá, mas eu paguei a prazo, e aí? Por que pagou 200? É que 20 é financeiro. Então você não pode tratar esses 20 financeiros como sendo operacional. Perfeito? E isso na contabilidade, antes dessas mudanças aí, esses pronunciamentos contábeis, era uma farofa só, velho. Ninguém era de ninguém. Então, era tudo junto, misturado. E aí, na hora de analisar lá, distorce. Imagina, cara, uma grande empresa de varejo, uma Magazine Luiza, né? Umas lojas americanas, tudo empresas listadas em bolsa. Como que ela vai ao mercado falar o que é operacional, o que é financeiro, cara? Né? Se não tiver essa segregação lá no balanço, o usuário vai ficar, cara, será que realmente isso aqui é tudo operacional? Não, os caras estão inserindo aí, incidindo parte financeira a rodo, velho. Vai numa Riachuelo para você ver. Se você não tem lá, é quase uma financeira, velho. É quase uma empresa financeira que vende roupa, cara. Os caras fazem até empréstimo, então tem que segregar essa parte financeira da parte operacional, tá? Então, voltando ao item, então, o que acontece, pessoal? É errado, só eu acho que ele poderia ter deixado um pouco mais claro, né? Vamos ler de novo. Se a empresa adquirir estoques a prazo e condições normais de crédito, o custo financeiro implícito será registrado como despesa financeira. Ele não falou em que momento, entendeu? Ó, ele fala, será registrado. Tá, mas qual o momento? O cara deveria ter deixado mais claro que será registrado durante o período do financiamento. Então, se tivesse aparecido aqui, ó, que nem está, isso aqui entre aspas,
é o texto do CPC 16, será registrado, e ele colocasse durante o período do financiamento, gabarito correto. Só que ele colocou será registrado como despesa financeira, ele deu a entender que será registrado ali, né, na hora do reconhecimento. Mas por que o cara não coloca, então, na hora do reconhecimento, velho? Entendeu? São essas questões que eu fico puto com essa banca CESP aí. Porque o cara precisa lá, o cara tá naquela pressão do um errado anula um acerto anula errado. E aí eles ficam nessa parada aí, velho, de deixar implícito o negócio. Isso aqui tinha que ser anulado, na moral. Né? Tinha que ser anulado, cara. Mas enfim, né? Vamos lá, simbora, porque vocês viram que a maior parte das questões não tem problema, mas uma que outra é isso, cara. Os caras ficam nesse negócio aí. Às vezes o cara tá bem, e eu já sofri isso com o CESP, cara. Eu tava muito bem e chegava nessas questõezinhas e eu me dava mal, cara. Então eu acho que é uma banca muito injusta, às vezes, né? Às vezes o cara se dá bem. Aí você fala, né, um professor que todas as nomeações dele foi em CESP, ele vai falar o contrário. Sim, porque ele sempre se deu bem. Então depende um pouquinho também do perfil da pessoa aí. Gabarito errado, tá? Isso que é analisar a questão, né, pessoal? Eu fiquei uns 10 minutos analisando essa questão. Vamos lá. O item apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada em relação ao reconhecimento e à mensuração contábil de acordo com os CPCs. Determinada indústria teve gastos extraordinários de estocagem no valor de 4.000 e perdas anormais de matérias-primas aplicadas à produção no valor de 5.000. Nessa situação, o valor do estoque desses produtos será reduzido em 1.000. E aí, pessoal? Vamos lá. Determinada indústria teve gastos extraordinários de estocagem no valor de 4.000 e perdas anormais de matérias-primas. Nessa situação, o valor do estoque dos produtos será reduzido em 1.000. Pessoal, tanto esses gastos extraordinários de estocagem, né, de 4.000, como as perdas anormais, elas vão ser reconhecidas como, então ambos aqui como despesa, tá bom? Como despesa. Beleza? Isso aí tá lá naqueles itens não incluídos nos estoques, lá no item 16 do CPC 16, que fala valor anormal e gastos com armazenamento, a não ser, né, que sejam necessários ao processo produtivo entre uma outra fase de produção. Então aqui tudo despesa, gabarito errado, né? Não tem que falar em reduzido em 1.000. Isso aí é despesa tudo, velho. Os estoques devem ser avaliados pelo seu valor de custo, que inclui todos os custos de aquisição e de transformação, assim como outros gastos realizados para trazer os estoques à sua condição e à sua localização atuais, ou pelo seu valor realizável líquido, dos dois o menor. E aí? Certo, né? Valor de custo, todos os custos de aquisição e transformação, tudo certinho, ou pelo valor realizável líquido dos dois o menor. Gabarito correto, item muito cobrado, hein, né? Pelo CESP. Simbora, próxima questão. E eu acho que é a última, né? Da nossa bateria que nós selecionamos aqui para abordar em vídeo. De acordo com a legislação societária, CPCs, julgo de seguir. Na mensuração de estoque, o valor realizável líquido refere-se à quantia pelo qual o ativo pode ser trocado entre compradores, vendedores, possessores, conhecedores, negócios independentes entre si. Forma clássica, né, de tornar um item errado. Ele pega, aqui é o valor justo, e ele, em vez de colocar valor justo, ele põe valor realizável líquido. Então, tornando o item errado. Fechou? Questões? Não, isso aí é depois. Então fechamos aqui, galera. Vamos com tudo. Fechamos aqui as questõezinhas CESP. Perfeito? Pra gente fazer essa fixação. A gente fez aqui uma correção, né, no detalhe, uma correção que a gente desabafou bastante. Não foi um vídeo tão comum. Foi um momento de desabafo aqui, né? Porque algumas questões aí realmente
não estavam legais, né? Mas o que a gente pôde perceber aqui, pessoal? Foram quantas questões? Foram, acho que 16 questões, né? Então, olha, das 16, cara, tinha umas 2, 3 aí, né? 2, 3, cara, que fugiu da... Então, vamos lá, cara, faz a conta aí, ó. 13, tinha umas 3, né? 13 dividido por 16. Então, cara, 81% das questões dentro da ideia. É o que eu te falo, velho. Você precisa estudar para esses 80. Olha aí, é o Pareto, cara. Eu nem tinha pensado nisso, fiz agora. É aquilo que a gente vem tratando, cara. Essa regra de Pareto é brutal. Então, sim, vocês vão estudar aqueles principais itens e eles vão te dar 80%. E 80%, cara, é o que tu precisa em contabilidade. Ah, mas o corte está em 90%, então tira 10 em outra, cara. Tira 10 em outra, numa mais fácil. Pega um direito, vai lá e destrói aquela prova. Né? Contabilidade 80 tá top. E aí você vai ficar se estressando com CPC, não sei das onde é, com aquela questãozinha mal elaborada. Não, cara, faz parte da vida, deixa ela em branco e segue o jogo, tá bom? É isso, então não te estressa com esses detalhezinhos, né? Ah, vou ler todo o CPC, porque pode ele vir lá no itemzinho do CPC 16 e cobrar, aí o cara fica com gastrite, quase morre por causa disso. Aí o outro cara lá que tem uma inteligência emocional, cara, não, velho, vou nos principais pontos aqui, se aparecer outro, cara, é do risco, contabilidade não é diferente das outras disciplinas, tá bom? Então, é isso, cara, vocês vão ver que pronunciamento, estudar os pronunciamentos, precisa ter uma inteligência emocional, né, maior do que qualquer outros assuntos aí. Perfeito? Porque cada CPC é uma montanha de conhecimento. Então não tem como você estudar todos os detalhezinhos. A gente precisa o quê? Estudar os principais que vão te colocar aí 80%, né? Então se eu tivesse fazer outro cálculo aqui, pegar aquele item, o que entra no custo de estoque, o que não entra, das 16 questões, você pode fazer aí. Umas 6, 7, eu acho, quase 50%, cara. Então, um item do CPC vai te dar 50% das exigências, cara. Entendeu? E ao longo da nossa abordagem que a gente vai falando sobre esses itens. Então, quando eu falo, cara, isso aqui cai muito, você vai ter que acionar aí o teu farol, tá bom? Para esses principais itens aí. Fechamos? Então, 1 hora de correção aqui para 16 questões, mas foi um vídeo realmente fugiu. Até nem quebrei, né, cara? Até me esqueci aqui no meio dos desabafos. Mas eu creio, cara, que é isso. É 1 hora muito bem gasta para você ter essa inteligência emocional. Então, aproveitei esse vídeo aqui para a gente ter essa inteligência emocional lá na hora da prova, de se posicionar, saber o que está rolando, saber que é uma questão mal elaborada. O cara que está em alto nível, ele precisa ler e já saber, cara, isso aqui o cara está viajando. E como que você vai saber disso? Cara, é se preparando em altíssimo nível e é para isso que nós estamos estudando aqui. Fechou? Forte abraço, bons estudos e eu te vejo aí na sequência. Valeu!